Olá, amigos e amigas do Papo.com. Hoje o assunto é muito interessante. Eu sou fã do Chicago Fire e todo mundo que assiste essa série há mais de 10 anos tem aquelas ambulâncias, né, que saem para socorrer as pessoas que sofrem acidentes, ataque do coração, caem. E hoje nós estamos trazendo para o nosso programa uma pessoa que é muito amigo nosso, muito amigo meu, que vai falar exatamente sobre isso, que é o João Carlos Barbosa, que é socorrista e faz esse atendimento das pessoas. E a ideia é bater um papo sobre a vida dele, como é que ele chegou, como é que ele se tornou um socorrista e principalmente as dicas que a gente tem que ter em casa, no trabalho, quando acontece alguma coisa que a gente não sabe como agir. Uma queimadura, uma queda. Vai ser uma coisa bem legal, bem interessante. Bem-vindos ao Papo.com. Olá, Outro dia nós tivemos, você estava lá em casa, a gente começou a conversar, achei fantástica a conversa, né? Você foi contando as dicas, as coisas, mas antes de começar a entrar na questão de dica, eu queria que você me falasse como é que você entrou nesse mundo de socorrista. Me conta um pouco dessa história aí. Eu sei que você serviu o Exército, foi servir no Haiti. Conta um pouco disso. Bom dia. Primeiramente, gostaria de agradecer. É um prazer enorme estar aqui batendo esse papo com você. Eu nunca me imaginei fazendo esse tipo de trabalho. Quando eu iniciei, eu adentrei ao Exército, quando eu me alistei para servir ao Exército, eu fui designado para um setor específico que era relacionado a esse tipo de atendimento. E aí lá eu comecei a fazer esse tipo de treinamento e me identifiquei muito e gostei, fui me especializando cada vez mais. Você se alistou para servir normal, como estou com 18 anos, como obrigatório. Isso, normalmente. Aí você foi lá e... Acabei entrando no Exército e aí servi numa força operacional, um batalhão operacional, e lá eu fui designado para esse tipo de atendimento. Eu comecei a treinar para esse tipo de atendimento dentro da tropa, e aí eu gostei muito, que era atendimento de primeiros socorros para os militares e em área de conflito, em zona de conflito, e aí eu gostei muito e comecei a me especializar cada vez mais. E aí eu fui cursando graduação, fui fazendo especializações e também especializações dentro do militarismo, e eu fui me especializando e me apaixonando cada vez mais por esse tema. O que eles viram em você que falaram? Eu sei que você é alto, né? Mas foi a altura? O que foi? Não, foi uma designação, acho que foi o acaso mesmo. Eu acabei sendo designado, eu tinha feito alguns cursos de primeiros socorros antes, mas eu acho que não foi o fator principal que acabou direcionando. Mas em algum teste psicotécnico eu acabei sendo direcionado para esse setor, que aí desenvolveu toda essa minha carreira até hoje. A tua formação, então, de socorrista foi no Exército, é isso? Eu inicialmente sim, mas depois eu cursei a graduação, eu me formei em enfermagem, sou enfermeiro de formação, e aí eu fiz alguns cursos fora também, no próprio Exército, em outras unidades militares, e eu acabei me especializando também em um curso que a gente chama de Tactical Combat Casualty Care, que é um curso... Pera. Como é que é essa letra? Como é que é o nome? Tactical Combat Casualty Care. Traduzindo? É um curso específico para militares atender outros militares em combate. E esse curso ele é oriundo do Exército Americano. Eu tive a oportunidade de fazer esse curso e eu fui me especializando cada vez mais. Fez o curso no Brasil? Isso, fiz no curso no Brasil com o Exército Americano. Você teve no Haiti? Isso, eu trabalhei para a ONU e para o Exército Brasileiro. E você, no campo, teve alguma situação de atendimento mais... Conta um pouco dessa experiência para a gente. Assim, Sim. Em alguns outros bate-papos, eu sempre explano muito bem isso, porque é uma coisa que marca bastante a gente, que é fazer atendimento de algum conhecido. Isso é muito difícil. Conhecido. Isso. E nessas áreas de conflito, normalmente a gente acaba realizando esse tipo de atendimento. Então, eu realizei alguns atendimentos por ferimento que a gente chama de ferimento de arma de fogo, né? Então, alguns militares que foram alvejados, que levaram alguns tiros, e aí a gente acaba atendendo. Outros com situações corriqueiras, como acidente, mas como a gente era especializado para atender a nossa tropa lá, a gente atendia diversas situações, desde aquela situação normal, que é aquela situação que pode acontecer em qualquer residência, qualquer família, até situações mais específicas, que era a situação de conflito. Por estar trabalhando numa área de guerra civil. No Haiti a gente acompanhou um pouco a distância. Você tinha muita essa situação de tiro, de ferimento à bala? Não? Tinha.
quando nós fomos designados para integrar essa tropa, nós fomos em 2005, foi quando, em 2004, a ONU assumiu o país para atendimento da guerra civil que estava acontecendo naquele país. Então, o Brasil foi designado para lá como uma força militar, e aí nós fomos para lá com a nossa tropa, o Exército Brasileiro, e diversos outros exércitos do mundo inteiro, todos liderados pela ONU. Mas o meu trabalho específico era ser militar socorrista, então eu atuava junto com a tropa, mas fazendo os atendimentos também. E assim, quero explorar um pouquinho mais. É um cenário de guerra. Você ficava na retaguarda, você estava no front ali com o pessoal? Como é que era essa... A intervenção militar no Haiti, ela ocorria da seguinte forma. Então, o país foi zoneado, então a gente tinha alguns setores no país e cada exército cuidava de um setor, patrulhamento, para fazer o trabalho preventivo, o trabalho policial naquele país. Alguns locais ficavam com a própria polícia do país. Então todas as operações militares que tinham naquela área, que era uma área de responsabilidade do Exército Brasileiro, eu integrava a tropa, eu ia na linha de frente nas operações, e se tivesse algum atendimento, eu já era o responsável por realizar esses atendimentos. O primeiro atendimento era você que fazia? Isso. Até o hospital terciário, que nesse caso era o Hospital do Exército da Argentina, então nós removíamos essa vítima para o Hospital da Argentina, o Hospital Militar da Argentina. E você ficou quanto tempo lá no Haiti? A operação padrão durava 6 meses. 6 meses. Como eu fui a primeira equipe a chegar e a última a sair daquele contingente, eu acabei permanecendo no país por 7 meses. 7 meses. Isso. Foi uma experiência, quer dizer, a tua formação foi no campo ali, você dizia que esse foi o momento mais crítico ali. Foi. Até hoje, como trabalho, eu trabalhei em diversos outros locais, resgate de rodovias, resgate público, resgate privado, mas realmente lá foi a verdadeira escola da vida. Lá onde a gente aprendeu, o profissional que trabalha com emergência, além da parte técnica, e a gente fala que 70% do atendimento é o equilíbrio emocional. E lá me ajudou a ter muito equilíbrio emocional e a conseguir gerenciar todo esse fator de estresse. Até porque você atendeu pessoas que eram suas amigas, né? Que Sim. estavam no batalhão com você, é isso, né? Isso, que é o que mais marca, é atender amigos em situações não tão comuns, né? Às vezes você atende um ferimento por arma de grosso calibre, por ferimento restrito, ou então... O que é um ferimento restrito? Quando você tem, por exemplo, uma vítima alvejada por um disparo de arma de fogo de calibre restrito. Então, menor. É muito grande. Muito grande, restrito é maior. Isso, fuzil 762, pistola 9mm, que infelizmente é o que a gente vê corriqueiramente no Rio de Janeiro. No Rio, né? Aí depois você decidiu sair do exército, é isso? Isso, eu permaneci 7 anos nas fileiras, que a gente fala, né? Então, permaneci 7 anos na corporação, integrei diversas missões pelo Brasil, também fiz bastante curso, me dediquei muito, fui promovido à graduação de cabo, depois sargento, mas após 7 anos eu acabei saindo do exército por receber outras propostas que a gente chama do meio civil. Então eu fui trabalhar em outros setores do segmento. Você chegou a sargento lá? Isso, eu saí terceiro sargento. Não se aposentou, até porque não daria para se aposentar pela idade, né? Não. Você largou isso. E foi para... E aí, você mudou tua vida, foi para iniciativa privada, mas depois que você tinha passado lá no... o que me ajudou. No Haiti, aí tudo era muito fácil. Né? Então, quando eu estava no Exército, eu acabei me especializando em um atendimento que a gente chama de evacuação aeromédica. Então, eu me especializei em resgate com helicópteros, transporte de vítimas e atendimento dessas vítimas por via aérea. Porque eu integrava uma tropa que nós chamávamos de tropa aeromóvel. Ela é especializada em fazer incursões com helicópteros. Vocês iam até uma determinada região para tirar... A vítima. Aquilo que a gente vê no filme do Vietnã, né? Isso. Vem um helicóptero, o cara tá ferido, você tira ele e leva ele para... É isso que você fazia? Isso, exatamente. E eu me especializei nisso no Exército e eu recebi um convite de uma empresa privada para integrar o quadro dessa empresa fazendo esse tipo de transporte. Mais tranquilo, obviamente, só fazendo esses transportes interhospitalar, que a gente chama de um hospital ao outro. E aí eu saí do exército... Mas eu não entendi. Você pega o paciente aqui e leva para outro lugar, é isso? Isso, nós tiramos de um local de baixo recurso e levamos para um local de alto recurso.
ou por conta desse baixo recurso, ou por conta de uma cirurgia que deve ser feita, algum procedimento, ou também por pura e simples vontade da família também. A gente faz essa transferência. Só para a gente encerrar essa história do Haiti, você teve alguma situação em que você esteve em risco eminente de ser alvejado, alguma coisa assim? Ah, Né? sim, várias diversas. Você é louco, né? Mas a vontade de ajudar os colegas e representar o nosso país, né? Então, querendo ou não, a gente ostentava a bandeira do Brasil no braço e a gente precisava representar o nosso país. Nós acabamos assumindo algumas áreas que não eram do Brasil lá e com a desenvoltura da tropa brasileira, a gente acabou assumindo algumas áreas que eram vermelhas, algumas comunidades, né, como a gente chama aqui no Brasil, Cité Soleil, Cité Militaire, que eram de alta periculosidade. Então, a gente estava sempre em contato com esse risco eminente. Até a retirada, você tinha que entrar, fazer o primeiro atendimento e retirado dali. Isso. Tá, aí você vai para a iniciativa privada, hoje você está na iniciativa privada, trabalhando aqui para empresas. Isso. Como é que é a tua vida, cara? Porque eu fico imaginando assim, porque a gente sempre tem aquele sonho de criança, a gente vê a ambulância passando, né? E você fala, pô, alguém tá passando. Isso é uma coisa engraçada. Quando toca a sirene, todo mundo abre espaço, né? Tem essa cultura aqui, acho que no mundo todo, né? Mas a gente fica imaginando, pô, que trabalho que ele tá fazendo ali? Como é que deve... É a curiosidade de criança, né? Como é que é esse teu dia a dia, cara? Eu tive o privilégio de já adentrar, trabalhar na iniciativa privada em uma área muito específica, que é a área de emergência e de transporte. Então, e mais ainda por ser transporte aéreo. Então, quando eu fui trabalhar na iniciativa privada, eu comecei a atuar fortemente nesse transporte aeromédico. É uma coisa apaixonante, a gente sempre é abordado, olha, como que você conseguiu, como é que você fez? Então, é muito gostoso porque um dia nunca é igual ao outro. Então, mas você tem um horário que você trabalha? Assim? Tem dias que você trabalha, mas você não é chamado de emergência. Isso, não. Hoje eu trabalho no Hospital Israelita Albert Einstein, eu trabalho no setor de transportes. Então, lá, o setor onde eu trabalho, a gente atua tanto em transporte terrestre quanto aéreo do hospital. Eu tenho um plantão fixo, então eu trabalho 13 plantões no mês, são períodos de 12 horas, então eu trabalho esse período, mas se tiver algum transporte que passe desse horário, aí eu sou obrigado a fazê-lo também. Então já tivemos situações de transportar pacientes daqui para os Estados Unidos para cá, ou de Manaus, são transportes que levam muitas horas, e também pela gravidade do paciente a gente acaba demorando um pouco mais. Então eu tenho hora para entrar, mas não tenho hora para sair. Entendi. Uma vez aconteceu um episódio aqui com um conhecido nosso, que tinha que transportar a pessoa ela teve uma queda, uma senhora que teve uma queda, tinha 80 e poucos anos de idade, ela teve uma queda com fratura de bacia, né? Sim. Na Rússia, mas não em Moscou, no estado do interior. E teve muita dificuldade de transportá-la, porque pela questão de embolia, era um transporte de risco, é isso? Quer dizer, quando você está lá voando, você tem um risco maior de transportar o paciente? Isso, além do risco maior, é outra especialidade que a gente fala. Então, não é simplesmente aquele doente que a gente trata aqui em terra, em solo. Porque a pressão atmosférica, ela interfere na nossa vítima, na fisiologia de voo que a gente chama. Mesmo pressurizado? Mesmo a aeronave pressurizada, uma aeronave pressurizada, ela voa em média de 4.000 a 8.000 pés de pressurização lá dentro. Então, a gente sofre essa intercorrência, não só no paciente, na própria tripulação. Então, haja vista a quantidade de horas que o piloto não pode exceder voando. Justamente porque tudo interfere, os raios solares, a expansão dos gases principalmente, porque mesmo com a cabine pressurizada, quando a gente está lá em cima, eu tenho a expansão dos gases, e isso pode interferir diretamente num quadro, por exemplo, pós-cirúrgico, que deveria ser o quadro dessa sua colega. Ela, na realidade, ela não tinha feito a cirurgia, precisavam transportá-la ou para Helsinki ou para Paris, que eram centros de... Sim. Ela era uma brasileira. E tinha que fazer essa cirurgia de bacia. E foi muito difícil fazer o transporte, aí acabou sendo transportada por terrestre para Helsinki. E dependendo, às vezes, até das doenças prévias que essa vítima tem, do tipo de sedação que está sendo feito, porque uma vítima com fratura de bacia, ela precisa de muita sedação para alívio e analgesia, para tirar essa dor. E fazendo isso, ela tem uma potencialização desses efeitos por via aérea.
Então, tudo que a gente faz, ela pode Ou potencializar. seja, não é só colocar no avião, então, Não. não é só tirar a cadeira, colocar no avião, e Não. você tem que ter um acompanhamento. Que é uma especialidade, que é um curso específico, é uma especialidade tanto para medicina quanto para enfermagem e para fisioterapia. Você tem que fazer outra especialização para atuar no transporte aeromédico. Seja ele de asa fixa, que a gente chama interhospitalar, vou de um hospital ao outro, ou de asa rotativa, que é o helicóptero, quando eu estou trabalhando em resgate. Aí eu vou pousar em determinado local e vou fazer esse transporte. Por isso que é importante a gente avaliar a vítima antes, esse paciente antes, para ver se ele tem condições de transporte ou não. No caso do resgate aeromédico, a gente não tem como fazer essa avaliação antes. Você né? faz a no gente local. Faz no local. Olha, vê o estado. Na maioria das vezes é uma vítima muito grave e a gente acaba optando por levá-la, mas realizando uma estabilização prévia antes da decolagem. Porque mesmo sendo asa rotativa, ele também sofre interferências da pressão atmosférica. Voa mais baixo, né? Bem mais baixo. Né? Isso, voa mais baixo, mas na maioria dos casos a aeronave não é pressurizada. Então, ela acaba sofrendo interferências da atmosfera. Agora, cara, você teve um acidente aéreo que eu vi, né? Foi num desses trabalhos de você que você estava fazendo? Foi em 2021. Eu estava... Agora, então? Foi Isso, tem 3 anos. Nós decolamos em São Paulo. Eu estava trabalhando por outra empresa, que não é meu emprego atual. E nós decolamos em São Paulo com destino a Minas Gerais, a Diamantina. E na hora de pousar, o piloto não conseguiu pousar, ele tentou arremeter novamente, não conseguiu arremeter e nós acabamos voando para uma montanha que tinha à frente. E acabamos colidindo com essa montanha. E aí? Dá até arrepio isso aqui, cara. E aí? A gente colidiu, a aeronave caiu, ela caiu com as turbinas acionadas, então ela continuou funcionando, tudo dentro da aeronave estava destruído. Vocês sabiam que ia cair ou não? Você estava com cinto e... mas foi muito rápido. Foi rápido. Muito rápido. Eu percebi que tinha algo errado, mas a investigação chegou na conclusão que nós batemos a 90 nós. Isso é? Uns 250 km por hora. Né, cara? E eu vendo aquela situação, a tripulação, nós vamos em 4, né, um médico, um enfermeiro e um piloto e um copiloto. Eu vi que todos eles não tinham condições de movimentação, o piloto e o copiloto estavam presos na cabine. Você estava onde? Você estava no banco de trás? Isso, a gente estava na parte traseira da aeronave, e aí eu consegui abrir a saída de emergência e consegui sair pela asa da direita. Com o motor girando? Com o motor girando. O motor era traseiro? Isso, que nós estávamos voando com um jato. Um Learjet 31. E eu saí pela asa, e após sair eu percebi que eles não conseguiram sair. E aí eu voltei. Eu voltei para a aeronave, entrei pela mesma saída de emergência que eu havia aberto. Aí baixou o Haiti. É isso, isso né? mesmo. Porra, preciso salvar os caras que estão ali, é isso. E aí intuitivamente você sabe que aquilo vai explodir. Sim, dizer, com a turbina acionada. Normal vai falar, não, deixa eu me salvar, né? E é o que a gente aprende em todo o treinamento, né? Eu quebrei algumas regras de segurança, porque quando você se afasta do local, você não deve mais voltar. Mas eu não consegui sair e eu acabei voltando porque eu não consegui deixá-los naquela situação. Então eu voltei, entrei, retirei primeiro a primeira tripulante e tirei um piloto. O copiloto ele acabou preso, ficou preso lá dentro, a gente saiu, eu consegui tirar os dois, não consegui tirar. E o motor girando, a turbina acionada. E aí quando a gente saiu, a gente ficou desesperado porque entrava muita poeira lá dentro, muita terra, muito detrito que estava voando. E acabou entrando lá dentro, na cabine. E ele não conseguia mais respirar. Num momento de desespero, a gente começou a tentar quebrar o vidro por fora da aeronave. Mesmo naquele momento a gente não lembrava que o vidro da aeronave não quebra assim, né? E a gente tentou quebrar, o piloto então queimou as 2 mãos tentando pegar uma peça que estava no chão para tentar quebrar o vidro da aeronave, não conseguiu. Nesse momento eu avistei uma falésia, né? Tinha uma subida muito grande, assim, uma montanha. Eu subi, fui até o final. Quando eu cheguei lá em cima, eu achei... Mas você estava bem fisicamente? Eu só enxergava com um olho. O outro olho, ele tinha uma lesão bem extensa,
tinha sangramento, já estava bem inchado, bem demasiado. E eu subi e encontrei um cara com uma moto. Esse cara era o caseiro da pista ao qual a gente tinha tentado pousar. Ele falou, eu vi que vocês não conseguiram pousar, por isso eu vim atrás. E como é uma pista particular, é uma pista pequena, que é administrada pela cidade, não tem bombeiro, não tem nenhum tipo de suporte na pista, só tem o caseiro da pista. Então eu falei para ele, eu preciso de uma marreta, preciso quebrar o vidro lá embaixo. Ele falou, vamos pegar a marreta. Aí eu subi na moto e fui a poucos metros, onde ele tinha uma casa de materiais. Nós pegamos o material e voltamos para o local, para a cena. Ao chegar lá, o piloto ele tinha conseguido abrir a porta da aeronave dianteira por fora. Quando ele abriu, as turbinas estavam ainda ligadas. Ele entrou dentro da aeronave. Quando ele entrou dentro da aeronave, ele conseguiu soltar o cinto do copiloto. Conseguiu soltar o copiloto, mas os dois, devido à fumaça e o detrito, caíram inconscientes. Então eles desmaiaram lá dentro pela falta de oxigenação. E aí eu entrei e puxei os dois pelo colarinho. E a minha amiga que eu tinha retirado antes, ela tinha fraturado o pé. Então ela não conseguia se mover, ela estava num estado... E você afastou o pessoal da... Isso. Aí eu retirei os dois e começamos o atendimento dos dois. E eles recobraram a consciência. Estão vivos, trabalhando. Isso. Mas você fez isso por causa da tua experiência. Quer dizer, não é normal um socorrista ter esse tipo de comportamento, não é. Na verdade, esse transporte... que eu estava indo lá buscar uma vítima, né, um paciente que estava internado no Hospital de Diamantina. Esse voo não fazia parte do meu quadro, não era meu plantão esse dia. E aí o meu amigo pediu para trocar comigo. Ele falou assim, será que você não consegue trocar comigo? Porque era dia 1º de janeiro. O dia que eu sofri o acidente foi dia 2. Mas no dia 1º ele falou para mim, será que você não consegue fazer um voo amanhã? Porque eu trabalhei no ano novo, eu queria tirar uma folga. Eu falei, não, eu vou para você. Então, seguramente, ele me relatou isso depois, que se fosse ele não teria feito isso. Então, eu não sei se foi instinto de sobrevivência, se foi todo o treinamento pregresso para esse tipo de situação que eu tive no Exército anteriormente também. Obviamente ajudou bastante, porque a gente treinava muito com as aeronaves de asa rotativa, queda, cortar aeronave, cortar combustível, esse tipo de coisa. Mas acho que também Deus, né? Deus sabe o que faz. A gente colocou ali no lugar, né, cara? Mas aí que você passou isso daí, tá bem hoje, tá trabalhando normal, nenhuma sequela, né? Não, depois... Coluna... fomos de 20 a 30 minutos depois, chegou a minha primeira unidade de resgate lá da cidade, e nos transportaram para a cidade, para o hospital de lá da cidade, e nós fomos transferidos. Eu fui para um hospital aqui de São Paulo, e chegando nesse hospital fui reavaliado, e aí nós descobrimos que eu tinha uma HSA, que é um sangramento no cérebro. Tá. Então tinha um sangramento interno no cérebro por conta da pancada, e tinha uma fratura de coluna também, aqui na região torácica, aqui mais em cima. Então fraturei a coluna em 2 pontos e tinha uma lesão na perna também, e aí fiquei de molho alguns dias. Agora, isso é uma coisa interessante que eu queria te perguntar, porque a gente vê muito, quando você faz o resgate, você trabalha junto com todo mundo. O hospital está em comunicação, você está falando com o hospital, está falando com o corpo de bombeiros. Como é que essa logística se dá para o momento que você vai... Quando é programado é fácil, né? Estou indo buscar, tá? Quando não é programado, acontece um acidente na estrada ou um acidente doméstico. Como é que você se programa com as outras forças aí para que a coisa flua bem? Nós temos hoje, eu trabalho em um serviço de resgate da iniciativa privada. Quando traduzindo para o setor público. Então, você aciona a ambulância por via 192 ou 193, né? Quando você liga nesses números, essas centrais se comunicam. Então, eles despacham uma ambulância para esse local e eles vão se comunicando. A ambulância tem comunicação direta com essa central. Se precisa de apoio, se precisa de mais ambulâncias, eles acabam pedindo esse apoio via rádio, né? Então, olha, a situação fugiu do controle. Olha, é pior do que a gente pensava. E normalmente, para fazer esse atendimento inicial, essa triagem, eles sempre mandam uma ambulância básica, que é o que a gente chama de ambulância básica. Do estado é SAMU, é isso? Isso, ou SAMU ou Corpo de Bombeiros. Corpo de Bombeiros. E aí, ela é tripulada ou somente por socorristas, né, que é o caso do Corpo de Bombeiros, ou por
auxiliar de enfermagem e socorristas, que é o caso do SAMU. Qual que é a diferença entre o socorrista e o enfermeiro? O enfermeiro pode ser socorrista, como é o caso? Não, o socorrista é um motorista com curso de emergência. Tá. E o enfermeiro é quem tem a graduação de enfermagem, com especialização em emergência. E aí temos o auxiliar de enfermagem e o técnico de enfermagem. Esses dois, o auxiliar e o técnico, são o que tripulam, né, o que vão andar nessa ambulância básica. Se essa ambulância básica ela é disparada, ela chega no local. Se ela identificar que ali tem algum problema que foge à responsabilidade deles, eles podem, ou excede a responsabilidade deles, eles chamam a ambulância UTI. Aí a ambulância UTI é composta por um socorrista que dirige, um médico e um enfermeiro, que é esse que tem Então, a graduação. o dia a dia não é UTI, o dia a dia é a ambulância normal que a gente vê na rua. Isso, é a básica. Porque o número de ambulâncias UTI no serviço público, ele é muito reduzido. Então, em cidades onde você tem um bom número de ambulâncias, você tem uma ambulância UTI para cada 100, 200 mil habitantes. Então é um número reduzido. Então, por uma questão logística, você solta uma ambulância básica, ela chega no local e ela faz essa triagem. Olha, é um caso muito grave. E aí a ambulância UTI vai até o local. Você pode chamar o helicóptero, aí você aciona todo o processo. Isso, aciona todo o processo. Isso no transporte, falando de serviço público. Né? Atualmente eu trabalho num serviço privado que tem um serviço de resgate. Então algumas pessoas, né, os pacientes do hospital, eles podem nos acionar através de um número de telefone específico e aí nós vamos até esse acidente onde aconteceu, seja ele doméstico, seja ele em via pública, e aí nós vamos e iniciamos esse atendimento. Se nós precisarmos de apoio de mais ambulâncias UTI, nós chamamos na nossa central, nós temos uma central específica e pedimos apoio de outra ambulância UTI. Se for uma situação que excede a nossa estimativa de atendimento, a gente também faz contato direto com o serviço público, pedindo o apoio do serviço público também. Como acontece vice-versa, onde a gente já atendeu também apoio ao serviço público, como incêndio hospital, que vocês puderam ver há poucos meses atrás, nós também apoiamos. Aí é um suporte que vocês dão ao Estado. Isso é um suporte que nós damos ao Estado, porque o nosso hospital também tem, o nosso serviço também tem um fim filantrópico, que é ajudar cada vez mais a população. E o que você vê assim no dia a dia seu? O que é a rotina do teu dia a dia? O que mais acontece? Quais são São acidentes domésticos. Isso é legal, queria falar sobre esse assunto. Cara. Acidentes domésticos. Tá. Então, acidentes domésticos é o que mais está exposto. A gente sempre trabalha pensando em prevenção. A prevenção é a chave de tudo, né? E eu sempre adorei o atendimento de emergência, adorei atuar, trabalhar, e eu nunca me vi voltando para a docência, com uma vida voltada para a docência. Mas como a gente sempre aprende, a prevenção é a chave de tudo, a prevenção é a chave de tudo, indiretamente eu comecei a orientar algumas pessoas e ensinar algumas coisas, ajudar alguns colegas, e quando eu me vi eu já estava dentro da docência, dando aula e ajudando e ensinando, porque a prevenção é a chave de tudo. A gente tem uma pergunta que chegou aqui, da Selma Batistella, que está nos acompanhando. Quais as medidas de prevenção para evitar acidentes domésticos mais comuns com crianças e idosos? Primeiro, piscina, acho que é uma coisa que Então, a piscina ela deve estar sempre cercada, sempre coberta, para evitar riscos, principalmente quando nós temos crianças, né? Para os idosos, a gente pensa em trabalhar a ergonometria, né, da residência. Então, eu tenho que ter um tapete que ele tem que estar preso no chão. Tapete é um perigo, né? É o maior perigo. Mas o local da casa onde tem mais intercorrência é o banheiro. É o banheiro. E sabe o que eu brigava com a minha mãe? Porque minha mãe faleceu com 94 anos, né? E ela era teimosa, cara. Porque a gente, mãe, não pode ter o tapete. Mas é bonito, filho. O tapete não sei o que no banheiro, né? Ela nunca teve queda, não aconteceu isso, mas... é um risco. É aquela coisa dela não aceitar, né? Por que as pessoas lutam tanto para... Porque acho que vive tanto tempo sem o acidente
que quando passa esses longos anos, ela acha que não pode acontecer, mas nunca aconteceu comigo, não vai acontecer agora. Mas é justamente quando pode acontecer. Então a ideia é que, quer deixar o tapete? Pode deixar o tapete, mas vamos colar o tapete no chão. Passa aquela fita dupla face embaixo, cola. Fixa ela no chão. Isso. Evitar móvel com quina. Né, móvel que se tiver algum acidente você pode vir a ter um choque ali naquela quina, então o móvel mais com essa quina mais arredondada, e no banheiro tentar colocar piso antiderrapante. E dentro do banheiro? Porque ali o piso geralmente é um porcelanato, alguma coisa assim. Isso. Quem não tem piso antiderrapante no banheiro pode colocar aqueles tapetes que grudam no chão. Aquele tapete antiderrapante. Aquelas garrinhas, né? Que cola, né? Tapetes específicos para evitar a queda. Então, é importante e sempre o auxílio, colocar suporte para que eles consigam segurar. E às vezes não é só durante o banho, é próximo ao vaso, é próximo à pia, tudo isso é importante. Na cozinha também, não? Porque a cozinha geralmente é liso e molha também, Isso, né? Também tem acidente na cozinha. Muito acidente. Então, sempre evitar que essa locomoção ocorra em locais onde tem esse risco. Aí deixa eu te falar, aí você chega em casa, sua mãe está caída, ou seu pai está caído, ou no caso da piscina, a gente vai falar da piscina depois. O que eu faço? Eu socorro, eu mexo, eu chamo a ambulância, o que eu faço quando eu vejo? Porque assim, a gente não tem esse tratamento emocional, né? Que você tem, né? É justamente o que eu ia falar agora. O mais difícil é manter o equilíbrio emocional, né? Então, acho que a primeira coisa quando você se depara com a situação, parar, respirar e tentar controlar o seu emocional, que a maioria das pessoas não consegue. E aí você precisa primeiro identificar como está a vítima. Então, A vítima não, minha mãe, cara. Porque eu preciso saber se ela consegue me responder. Tá. Que são perguntas Entendi. importantes que eu vou ter que responder para o serviço de emergência. Então, eu vou perguntar para ela, a senhora consegue me ouvir? E isso sempre entrando no campo de visão dela. Porque como ela caiu, eu não sei qual é a forma que ela caiu. Eu não sei o que aconteceu. Se eu chego atrás dela e eu falo com ela, a tendência é que ela vire a cabeça para me responder. Então entra no campo de visão dela e conversa, vê se ela responde ou não. Se ela responde... Tá me ouvindo? Isso. Bom. Por quê? Porque imediatamente você já consegue ver se ela respira. O nosso objetivo principal não é ver se ela responde corretamente, se ela tem algum problema neurológico, não. O nosso objetivo principal neste momento é ver se ela respira. E uma pessoa que consegue te responder, ela respira. Mesmo que ela não responda coisa com coisa, mas o coração tá Isso. não teve uma parada cardíaca. Não, no fundo é isso que você quer saber, isso, né? é que Parou o coração, é a não. pergunta principal. Porque em casos de vítimas que não respondem, a gente orienta a vítima, ao acompanhante, a olhar se ela respira. Se ela não respira, a gente já manda iniciar as manobras de reanimação. Tá? Que aí basicamente que é massagem. Isso, é virar a vítima, deixar ela numa superfície rígida e iniciar as compressões torácicas, que a gente chama de massagem cardíaca. Né? Então, se ela não responde, se ela está inconsciente e ela não respira, para quem não é profissional, a gente já pede para iniciar as massagens, né? As compressões torácicas, a massagem cardíaca. Agora, se for profissional, a gente vai adotar outros procedimentos. Né? Mas nesse caso... Já chama a ambulância, já aciona. Isso. Então, no momento em que você avaliou, viu que ela não respondia e não respirava, você já chama a ambulância e já começa a reanimar. O que a gente orienta? Se você estiver sozinho, ligue 192 ou 193 e deixe o celular no Viva Voz ao lado e comece a reanimação. Se você tem alguém ao seu lado, peça para essa pessoa ligar 192 ou 193 e você começa a reanimação. Mas você não remove, quer dizer, se a pessoa está consciente, a tendência das pessoas é falar, estou bem, quero levantar. Isso, né? A tendência é essa. Tô bem. Aconteceu comigo uma vez, eu caí no hotel e tomei um baita de um tombo, não tropecei. A primeira reação é, eu tô bem. Às vezes você não tá bem. Como é que é essa dinâmica aí? Normalmente a avaliação ela ocorre pela altura, por exemplo, que você caiu. Qual foi o tipo de trauma que você teve? Então tem alguns traumas que a gente fala que é grave. Se eu cair de uma altura que é 2 vezes o meu tamanho, a gente já considera grave. Então, é indicado... 2 metros, 3 metros, já vai... Isso, então é indicado que chame uma ambulância. Se você caiu da própria altura
você está consciente, orientado, que a gente fala, consegue responder tudo certo, e você consegue respirar, tá? Não sente nenhuma dor no pescoço, nada, você pode levantar, não tem nenhum problema. Mas o indicado, se disponível, é pelo menos estou muito preocupado, ela ficou inconsciente por muito tempo e depois acordou. Liga para o serviço de emergência, porque mesmo que eles não encaminhem a ambulância, eles vão te orientar. E no caso do afogamento, você falou da piscina, né? Isso. O procedimento é o mesmo? É primordial retirar da piscina. Qual é a diferença? É que quando a gente fala nessa vítima que você chegou e estava lá inconsciente no chão, você olhou, não responde, não respira, você pediu ajuda e iniciou a reanimação. Na vítima que estava na piscina, você tirou, ela também não responde, não respira, você deve começar as compressões torácicas, a massagem cardíaca. Mas antes disso, se você se sentir à vontade, você pode fazer algumas ventilações boca a boca. Essa é a única diferença do afogado, que está em parada cardíaca, para quem que não é afogado, mas está em parada cardíaca. No caso da queda, não precisaria fazer a respiração boca a boca, é isso? A gente orienta, não é obrigatório, mas também não é proibido. Mas é bom? Ajuda? Pode ajudar? Pode ajudar, mas não vai mudar o desfecho final. Sim. Então, se você conhece a vítima, se é algum familiar, alguma coisa, você pode até ventilar boca a boca. Mas é uma técnica que precisa ter um treinamento específico. Como a maioria das pessoas não tem, a gente pede que foquem somente nas compressões, tá? E aí vai... porque, teoricamente, quando a vítima tem uma parada cardíaca, você está fazendo a função do coração. Quando está fazendo a massagem. Para o coração, para circular o sangue ali. Então é importante salientar, até para quem está em casa, que o objetivo principal quando você faz a massagem não é fazer o coração voltar. Algumas pessoas ficam, ele não está acordando, não está voltando. Esse não é o objetivo. Quando a gente faz a massagem, a gente está fazendo a função da nossa bomba, que é o coração. Então eu faço tudo isso circular. Quando eu estou fazendo tudo isso circular, eu continuo mandando sangue para o cérebro e para o próprio coração. E aí junto com o sangue vai oxigênio, vai tudo isso. Então eu continuo reperfundindo tudo e deixando tudo viável para um retorno. Quando a ambulância chegar, eles vão adotar alguns métodos avançados para fazer voltar. Então, é até importante que você está acompanhando a gente aqui. Então, a massagem cardíaca, se a pessoa não acordar, não é para se desesperar. Continua fazendo a massagem até chegar a ambulância. E no caso do afogamento, aí fazer a massagem mais a respiração boca a boca. Isso. Tá. Eu tenho um caso bem emblemático. Eu atendi uma vítima, nós atendemos uma vítima ali na região de Barueri. Tem uma padaria bem famosa que tem ali. E quando nós fomos acionados, nós chegamos, era uma vítima que estava em parada cardiorrespiratória, ou seja, o coração não funcionava mais, ele estava parado, inconsciente, e um fisioterapeuta que estava na padaria assistiu a parada, viu que o cara caiu e iniciou a massagem cardíaca. Quando nós chegamos, nós reanimamos essa vítima no meio da padaria por 45 minutos. Essa vítima voltou. Sem sequela. Depois de 45 minutos. Quem salvou a vida dessa vítima? O fisioterapeuta. Que viu ele parar e começou as compressões. Então, quando tem uma parada cardíaca que é assistida e a pessoa reanima, a chance de voltar sem sequela é muito grande. Deixa eu te perguntar duas coisas que também é muito comum, assim. Queimaduras em geral, né? Que você pode ocorrer, né? Com água, com óleo. Qual é o procedimento para queimadura e para cortes mais profundos? O que nós orientamos para a queimadura é que você... Dependendo da queimadura, né? Às vezes a gente queimou normalmente é com água quente ou com algum outro objeto, óleo. O importante é lavar com água em temperatura ambiente. Então, queimei. E precisa lavar? Tem algum detrito em cima? Queimei com óleo. Pode ter óleo ali, continua queimando. Então você vai lavar com temperatura ambiente. Água, só água. Isso. O principal erro é tentar colocar água gelada. Colocar gelo. Por quê? Porque, teoricamente, a gente queimou porque a temperatura caiu muito naquele local. Então, aumentou muito naquele local. Então, eu levei a temperaturas estressantes para aquele tecido e aí acabou queimando.
Quando eu coloco o gelo, eu tenho além desse choque, né, que é prejudicial para a pele, a gente tem o quê? A gente tem essa mudança de temperatura brusca. Então, isso também traz malefícios ali para todo aquele segmento que foi queimado, o músculo, os tendões, a pele, tudo aquilo. Mesmo que seja uma queimadura mais profunda, só água. Só água em temperatura ambiente. Uhum. E também muito cuidado, às vezes o pessoal pergunta muito pra gente, né? Mas eu não tenho que colocar um plástico. Não, a gente evita colocar plástico, mas às vezes as pessoas veem na internet, né? O famoso Google. Então o pessoal Dr. Google. Então o pessoal dá um buscar lá. A gente usa um plástico no serviço de resgate, mas é um plástico específico que tem um potencial anestésico. Sobre a queimadura. Isso, que tem um potencial anestésico, ele é estéril. Então a gente usa esse tipo de plástico. Agora, o pessoal, como eu já falei até em outra ocasião, eu já vi o pessoal chegar com sacolinha de hipermercado em cheio cima. De bactérias. Isso, Aí então evitar né? Esse tipo de situação. Então, lavar em água com temperatura ambiente. Mas lavar quanto tempo? 5 minutos? Isso, 10 minutos? não, só jogar uma água ali e levar para o serviço mais próximo, né? Para avaliação. Isso, para avaliação do profissional de saúde. E no caso de corte, assim, um corte mais profundo, né? Isso. Então, como é que você faz? Muito comum aquelas crenças populares. Você já deve ter escutado também, né? Vamos jogar pó de café. Não é isso? É isso, né? Minha avó falava isso mesmo. Na queimadura também, pasta de dente, tudo que você imaginar, a gente já viu, né? O pessoal chegando... Mas funciona, né? Então, quando eu tenho um corte muito profundo, eu tenho que primeiro tentar parar esse corte com uma pressão manual. Então eu vou pegar um pano, de preferência uma gaze, se não tiver a gaze, pode pegar um pano limpo e colocar em cima do corte e fazer uma pressão forte, tá? E aí eu seguro por alguns minutos e tiro a mão e olho se essa pressão fez com que o sangramento parasse. Se o sangramento não parou, a gente pega outro pano e coloca por cima e continua fazendo pressão. Outro pano limpo ou o mesmo pano que você estava usando? Mantém o pano. Mantém o pano que está com sangue. Isso. Tá. E coloca outro pano limpo. Por que manter o pano com sangue? Porque aquele pano que está sujo, aquele sangue ali, ele vai ajudar a formar a coagulação desse paciente. Então, quando eu estou formando ali as fibrinas, eu estou formando tudo que vai fazer a coagulação. Quando eu retiro o pano, jogo fora e coloco outro limpo, eu tirei tudo aquilo que eu estava ajudando. Essa é uma dica importante, a tendência da gente é tirar o pano, deixar o pano limpo sempre, né? Isso. Pano com sangue tem que estar fazendo a compressão. Isso, sempre. E aí coloca de novo. Em casos de amputação, sangramentos muito grandes que a gente não consegue conter esta hemorragia, a gente precisa fazer um torniquete. Tá? E como é que faz isso? Isso. O torniquete, ele tem que ser... de preferência. Sem desmaiar, né? Porque se você já desmaiei aqui, pô. Né? Muitas pessoas não conseguem ajudar, né? Aí atendemos 2 vítimas. Então, esses sangramentos que não são controláveis ou sangramentos onde, por vítimas de amputação, onde perdeu aquele membro, logo acima do membro, então, se eu perdi aqui o braço, eu vou colocar um torniquete na região superior aqui. No ombro? Isso. Abaixo aqui, abaixo né? Do ombro. Isso, um pouco abaixo do ombro ou logo acima da lesão. Então, se eu perdi aqui, eu posso colocar logo acima da lesão. Esse torniquete, o ideal, existe uma campanha mundial, que é o Stop the Bleed, que eles pedem para que você tenha um torniquete específico para torniquete. Né? Então, uma campanha mundial para treinar toda a população em treinamento com torniquete. Mas o Brasil, a gente luta para que esse treinamento aconteça, mas a maioria das pessoas não tem esse conhecimento. Então, o que a gente pede? Muito cuidado com esses torniquetes que a pessoa inventa para fazer. Então, a gente segue algumas regras para um torniquete improvisado. Não utilizar cinto. Não, já ia usar, cara. A primeira coisa que eu ia fazer era pegar o cinto e apertar. Né? Porque a parte onde está a fivela, ela não vai parar o sangramento. E além da fivela, cortar também aquela região. Então, eu posso aumentar o sangramento em uma região que não estava ali antes. Então, o que a gente faz? Evitar cintos e sempre que você for colocar alguma coisa, ela tem que ter uma largura mínima de 4 a 5 centímetros, né? Isso. Eu não posso colocar nada muito fino. Uma toalha, de repente? Isso. Enrolar uma toalha. Enrola uma toalha, pode pôr
um graveto no meio, um cabo de vassoura e torcer ali. O importante também é ver o horário que você fez esse torniquete, tá? Por quê? Porque você tem que avisar para o pessoal do resgate o horário que foi feito. Isso, porque no centro cirúrgico, o cirurgião vai calcular o tempo que permanece esse torniquete. E no caso do membro amputado, você leva o membro também para ver se pode fazer Isso, tem que levar o membro amputado. Evitar, posso colocar numa caixa e evitar colocar gelo direto no membro. As pessoas acham que tem que colocar gelo e aí acaba queimando o membro e aí não é possível o reimplante. Então, quando você tiver um membro, um dedo, um braço, uma mão, você pode colocar ela em uma caixa, alguma coisa, e colocar um gelo dentro da caixa, mas não em contato direto com aquela parte amputada. Isso. Mas tem que ser rápido isso também, tem que levar para muito Agora, rápido. Uma coisa que é muito comum, isso aqui tá maravilhoso, essa conversa aqui, vou ter que te convidar para outro programa, cara, isso aqui tá ótimo, pô. A questão do AVC, porque assim, outro dia uma amiga minha, trabalha aqui com a gente, inclusive, falou, acho que a minha mãe estava tendo um AVC, porque ela não falava coisa com coisa, tá? Mas na realidade não era um AVC, ela estava com uma infecção urinária, em idoso que dava essa coisa de... sepse, e aí dá essa confusão. De confusão. Isso. Como é que a gente identifica um processo de AVC, assim, pra gente arrematar a nossa conversa aqui? Eu faço treinamentos específicos, né, para profissionais de saúde, mas eu gosto muito de ministrar esses treinamentos para quem não que a gente chama de leigo, porque eles são a ponta. Então, tudo começa com quem não é o profissional de saúde, ele que tem que identificar. E durante esses treinamentos, a gente adotou alguns métodos para tentar passar de uma forma mais fácil esse conhecimento. Então, no caso do AVC, a gente pede que as pessoas que a gente treina, que eles utilizem um mnemônico chamado SAMU. SAMU da Isso, SAMU. Então, quando você tem uma vítima que você desconfia que possa estar com um AVC, com o famoso derrame, né? O S de sorrir, você pode mandar a vítima sorrir. E aí você pede para ela sorrir e o A de abraço, né? Se ela não sorrir, o que acontece? Já é um déficit. Se ela não conseguir sorrir. Isso, ou sorrir torto, né? Entendi. Então, sorrir só de um lado. Tem uma queda de um lado do rosto. Ou então, um A de abraço. Pede para a vítima levantar os braços. Então, ela faz este movimento e, normalmente, não consegue levantar um dos braços. Isso, não é abraçar. O mnemônico, né? Essa palavra abraço é só para remeter ao braço, né? A movimentação. E o M de música remete a som. Então, o que é isso? É mandar a vítima falar. Se ela falar palavras desconexas ou se ela não conseguir falar, também é um indicativo de AVC. Quando eu tenho um desses sinais positivos, eu tenho 72% de probabilidade de ser um AVC. Quando tenho mais que um sinal, eu tenho 85% de probabilidade de ser um AVC. 100%. E o S, o A, o M e o U. Se eu tiver esses sinais positivos, o U remete à urgência. Então, você sabe que você vai ligar no serviço de emergência e que você vai falar, olha, eu já apliquei o mnemônico e eu tenho positivo para isso, isso e isso. Então, o pessoal do SAMU ou da central do COBOM, do Corpo de Bombeiro, ou no nosso serviço privado, eles vão te direcionar para um hospital que tenha referência para atender uma vítima de AVC. Porque não é todo hospital que atende uma vítima de AVC. Então, eu preciso ter um neurologista, eu preciso ter uma tomografia e eu preciso ter um protocolo AVC nesse hospital. Então, por isso que a gente encaminha para um hospital de origem. Se eu levar uma vítima dessa para uma AMA, para uma UBS, eu estou retardando o atendimento. E isso aí vai... se você identificar rápido, a chance de você reverter um AVC... Imagino que deve ser maior. Muito, gigantesca. A gente, quando nos serviços de emergência, nos hospitais, a gente tem uma meta a bater. Então, vítimas com esse quadro, eles têm que receber uma tomografia em até 20 minutos da sua entrada no hospital e tem que receber o laudo dessa tomografia em até 45. Então, vítimas que entram assim no hospital, a gente para toda a tomografia, todo o setor de tomografia para entrar com essa vítima. João, cara... O nosso tempo está se encerrando aqui, mas eu queria falar muito mais aqui, porque tem muita coisa legal. Acho que tem mais alguma coisa que você acha que a gente não abordou aqui, que você acha importante do teu dia a dia? Eu acho que o que a gente falou inicialmente, acho que o importante é a prevenção,
para a prevenção, eu tenho que trabalhar junto com a comunidade. Então, eu faço parte da American Heart Association, que é uma entidade americana sem fins lucrativos. Eu sou instrutor para alguns cursos da American Heart. E a chave principal e a forma de trabalhar da instituição e nossa aqui no Brasil e do hospital onde eu atuo também é trabalhar em cima da prevenção. E a prevenção a gente só consegue com a comunidade. O que é atuar com a comunidade? É treinar toda a população. Então, quem puder fazer um curso de primeiros socorros, façam. A gente indica esse curso de primeiros socorros, que é muito importante para que você se sinta preparado. Lá em casa todo mundo está treinado, porque hoje eu atendo. Mas quem vai me atender amanhã? Então, isso é muito importante. E só para a gente encerrar, a gente aqui, pessoal, o João também dá esse treinamento, a gente vai deixar o link aqui, porque você dá treinamento em empresas, né? Inclusive aqui na agência eu já pedi para a gente fazer esse treinamento, porque o acidente pode acontecer no ambiente de trabalho, que é onde a gente mais fica, né? Eu queria agradecer muito você, João, pela essa entrevista, esse bate-papo, foi ótimo, tá? E te convidar para a próxima oportunidade a gente estar junto. Espero que você tenha gostado. Se gostou do conteúdo, dá o joinha, compartilha, que quanto mais você compartilhar e mais joinha que você der, a expansão do nosso vídeo vai ser maior. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Até lá, gente.